Olá, pessoal! Mostraremos um vídeo apresentando a ferramenta Envivo. Muitos pesquisadores qualitativos interessados em avaliar, interpretar, explicar fenômenos sociais e compartilhar dados fazem uso desta ferramenta. Mas para que serve a ferramenta? É importante que a gente saiba que a ferramenta não substitui o nosso conhecimento analítico. Ela nos ajudará a explorar e encontrar padrões em nossos dados, porém, não favorece uma metodologia em particular, pois ela foi desenvolvida para facilitar técnicas qualitativas comuns. Então, como podemos ver, o NVivo disponibiliza 3 edições. Vamos fazer o vídeo com a Plans, pois é a mais completa. Vamos abrir para vermos a funcionalidade da ferramenta. Vamos criar um projeto como exemplo. Aí nós temos o projeto em branco e vamos dar um título a esse projeto. E no nosso caso será a gestão de resíduos sólidos. Depois de criado o projeto, nós precisamos importar os dados para dentro do Envivo. Isso são chamados de fontes, ou seja, seria o local onde nós armazenaríamos todos os documentos que nós desejamos fazer análise dos dados. E quais esses documentos? Quais podem ser esses documentos? Documentos em PDF, conjunto de dados, áudio, vídeo, imagens, memos e matrizes estruturais. Observamos que cabe ao pesquisador reunir todo o material antes do uso da ferramenta. A partir da importação desse material, podemos iniciar a execução. A codificação ocorre ao reunir o material por tópicos, tema ou caso. Exemplificando, nós devemos selecionar um parágrafo no artigo, no nosso caso, sobre gestão de resíduos, e codificá-lo no nó. Mas o que são nós? Os nós representam categorias ou conceitos e servem para armazenar a codificação do material analisado. Devemos grifar no texto o que deve ser codificado. A partir disso, se cria o nó. Fazemos a nominação, no nosso caso aqui também é resíduo sólido. Está ok e pronto, está criado o nó. De acordo com a necessidade de cada pesquisador e a abrangência do tema, podem ser criados vários nós. Qual a função do nó? Os nós são importantes para que possamos distribuir, marcar tópicos dentro do conteúdo que deverá ser analisado, possibilitando ao pesquisador chegar a visualizar rapidamente a parte de maior relevância e de interesse no conteúdo. Com isso, quando o pesquisador precisar buscar algo específico, ele clica no nó e ele vai imediatamente à fonte referenciada. Portanto, recapitulando, iniciamos criando o projeto, inserimos os dados ao importar os documentos em PDF e em Word, codificamos, criamos o nó, fizemos a análise do conteúdo e agora vamos para a próxima etapa de consulta dos dados. Ao consultar os dados, podemos verificar as palavras mais relevantes e mais citadas em todo o conteúdo.
Isso nos possibilitará compreender o grau de importância de cada uma dentro do tema tratado. Como posso fazer isso? Ao clicar em consultar, eu vou aqui na frequência de palavras. Podem verificar que apareceu aqui de todas as fontes, porque eu posso fazer isso com todas as fontes, né, toda a documentação importada, ou com os itens que eu selecionar. No caso, eu posso fazer de determinados nós, se assim eu preferir. Vejam que foi exibido aqui as 1000 palavras mais frequentes. E aí vai do interesse de cada e a necessidade de cada pesquisador de fazer, de colocar a quantidade de palavras que desejar. Então, fizemos aqui com as 10 mais frequentes. Podemos verificar que o comprimento das palavras, ou seja, uma palavra com uma sílaba, com 2 sílabas, 3 letras, ou seja, como ela se apresentar, o pesquisador pode fazer esse rastreamento de acordo com o que ele considerar necessário. Vai ter alguma importância esse para dentro do conteúdo que ele pretende analisar? Se não tiver, ele pode vir aqui em adicionar a palavra ali, na lista de palavras impedidas, e pode ver que esse para, ao você executar a consulta, ele não aparecerá mais. Feito isso, eu venho aqui e toda vez que eu quiser fazer alguma alteração, eu tenho que vir em executar a consulta para que ele possa gerar a informação que eu desejo. Com isso, eu tenho aqui o resumo das 10 mais frequentes e tem o percentual de quantas vezes cada uma aparece no texto. Eu posso verificar no próprio texto quantas vezes essa palavra aparece, ela fica lá grifada no texto também. Ó, verifiquem que aí, né, a palavra está grifada no próprio conteúdo que foi importado, né, que está em PDF. E essa verificação do grau de importância que tem essa palavra para o estudo que está sendo realizado, essa aí é a parte que cabe ao pesquisador desenvolver. Nós podemos também, aqui dentro da frequência de palavras, realizar a nuvem de palavras, que você pode pegar as 10 mais frequentes, ou se quiser aumentar aquele número de palavras exibidas, você aumenta. E vejam que, de acordo com a relevância da palavra dentro do texto, ela aparece em tamanho maior, né? É de acordo aí com como se quantas vezes ela apareceu no texto e o grau de importância dela, ela aparece aqui em forma maior ou menor. Podemos também, ainda dentro da frequência de palavras, verificar um mapa de árvore, né? Que ela, da mesma forma, ela dá importância, né, para aquelas que mais se apresentou lá no texto. E podemos ainda fazer uma análise de cluster, que aparece aí de forma hierárquica e faz as relações, né, dentre as palavras, de acordo como elas são tratadas no conteúdo.
Após consulta, podemos fazer o mapa do projeto. Este mapa demonstrará as conexões existentes entre os conteúdos do projeto criados inicialmente, aqueles que nós importamos quando abrimos o NVivo. Percebe-se a conexão dos conteúdos incluídos na fonte, conforme o plano desejado pelo pesquisador. Vamos fazer a demonstração de um mapa de um nó. Após gerar o mapa e fazer as correlações, o pesquisador faz a análise de acordo com o plano desejado. Podendo ser de forma hierárquica, circular, aí fica a cargo do pesquisador, de forma que venha facilitar o entendimento que ele deseja ter das correlações. Após análise e tratamento do conteúdo, o pesquisador pode fazer a exportação dos dados que ele considerar importante e ou relevante para a sua pesquisa. Após marcar a exportação que deseja fazer, ele nomina o arquivo e clica em salvar. Dessa forma é feita a exportação dos dados que estavam dentro da ferramenta NVivo. Dessa forma, esperamos ter contribuído para o entendimento da aplicação desta ferramenta.